Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro preparatório para o Fórum Mundial de Ciência no Amazonas. No ano de 2009, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em colaboração com as principais instituições científicas e tecnológicas brasileiras e governos da América Latina e Caribe, deu início a uma série de reuniões com vistas à elaboração de uma estratégia regional no setor de ciência, tecnologia e inovação para as próximas décadas. O principal resultado desses encontros foi a formalização de uma declaração regional sobre o tema, que foi apresentada no 10º aniversário do Fórum Mundial de Ciências, em 2009, em Budapeste, Hungria. O eixo principal dessa declaração é o estabelecimento de um plano estratégico regional, orientado à resolução de problemas comuns que afetam esses países e as necessidades de introdução da temática da inclusão social nas políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação. Pela importância do evento, as entidades envolvidas deliberaram por realizar 7 encontros, preparatórios ao evento principal em diferentes capitais brasileiras. Em cada um desses encontros, serão discutidos temas relacionados aos principais desafios da ciência no século XXI, nos contextos nacional e internacional. 4 temas transversais serão, porém comuns aos 7 encontros: educação e ciência, difusão e acesso ao conhecimento e interesse social, ética na ciência, ciência para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Ao final desse importante debate, em nível nacional, sobre o papel da ciência para o desenvolvimento global, pretende-se editar uma publicação final com a consolidação das preposições e principais conclusões das discussões realizadas, a serem lançadas previamente no Fórum Mundial de novembro em 2013. Nesse terceiro encontro, teremos a participação de cientistas, pesquisadores, especialistas em diversas áreas e representantes do poder público que discutirão o tema central: diversidade tropical e ciência para o desenvolvimento. O debate subsidiará propostas de conteúdo dos temas que serão elevados ao Fórum Mundial de Ciência, que acontecerá em janeiro, no Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26 de novembro de 2013. Neste evento serão abordados assuntos estratégicos para o desenvolvimento regional como trópicos úmidos, singularidade, potencialidades, demandas para o desenvolvimento e o papel da ciência, florestas tropicais, mitigação e adaptações a mudanças climáticas, educação e cultura para a formação de cientistas e inovadores nos trópicos, ética e ciência na fronteira do conhecimento e ciência para a inclusão social e redução da pobreza nos trópicos. No Amazonas, o encontro é coordenado pela Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, SECT-AM, e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. Neste momento, convidamos para compor a mesa o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Luiz Antônio Rodrigues Elias. Convidamos também o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Dr. Alberto Luiz Val. Convidamos o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Dr. Dalton Vilela Júnior. Convidamos o Dr. Edinaldo Narciso Lima, vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas. Convidamos o Dr. Adalberto Ramon Vieira, representando neste ato a Academia Brasileira de Ciências. Convidamos a diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, doutora Maria Olívia Simão Ribeiro. Convidamos o Dr. Fernando Riso, diretor do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. Registramos a presença das seguintes autoridades: o diretor da Fiocruz, Dr. Roberto Sena, diretor da Fundação Alfredo da Mata, Dr. Carlos Alberto Chirano, do representante da Associação dos Militares da Reserva das Forças Armadas, senhor João Ferreira de Lima,
Representante da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, senhora Tassiane Reis. Neste momento, passamos a palavra à doutora Maria Olívia Simão, diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento aqui o secretário Luiz Elias. Seja bem-vindo ao nosso Estado, secretário, para que possamos estar neste momento importante de reflexão. Doutor Alberto Val, que nos recebe aqui no auditório, que é diretor da entidade, que juntamente com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, coordena esta reunião do Fórum, que precede o Fórum Mundial. É com certeza um prazer estar neste momento aqui, nesta reunião que está acontecendo em todo o país. É a terceira de uma rodada que está ao longo desse rincão, desse imenso país, discutindo temáticas que convergem para a temática principal do Fórum Mundial de Ciência. E o Fórum Mundial de Ciência vai se debruçar numa temática que nos é muito cara, a questão da sustentabilidade. E que, de fato, estar aqui no Amazonas, nessa reunião, discutindo a diversidade tropical e como estar nos trópicos, né? O fazer ciência nos trópicos poderá contribuir para que nós possamos alcançar aqueles objetivos colocados, como explicado aqui na abertura pela nossa cerimonialista, a qual o Fórum quer, um processo de inclusão social, de desenvolvimento atrelado à temática da ciência, nos é primordial. Não poderemos falar de sustentabilidade, não poderemos traçar caminhos de desenvolvimento e inclusão social na região amazônica, se nem pensarmos como que a ciência vai contribuir para que nós possamos resolver, né, esta equação. Porque pelos modelos tradicionais, pelos modelos clássicos, nós não estamos conseguindo isso. Então, precisamos ter muita reflexão em torno dessa temática. Na Amazônia, e aí nós temos uma Amazônia ampla, né, que se estende para outros países que não somente o Brasil. É também importante nós estarmos aqui nessa reflexão, falando dessa Pan-Amazônia, de como nós podemos e devemos aumentar a interação que temos com os países que nos rodeiam. Então, a Fundação de Amparo à Pesquisa vê nesse momento de reflexão um momento oportuno para que nós possamos estar ouvindo a sociedade, discutindo junto com a sociedade quais são essas demandas, quais são esses desafios. E como nós também estamos engajados, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o CONSECT, com o CONFAP e o CGE, numa tarefa, né, que é uma tarefa que, com certeza, tem que se dar para somar esse movimento. Aqui também será um momento de reflexão extremamente importante, porque nós estamos discutindo um plano de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para a região norte, para esse pedaço do Brasil, mas não dissociado desse Brasil que nós precisamos estar desenvolvendo do ponto científico. Mas nós temos algumas peculiaridades, temos necessidades, temos várias demandas que nos são próprias da região, e que nós estamos também debruçados sobre essa tarefa, numa tarefa multissetores, multi-institucional, discutindo isso. Então, com certeza, aqui também será um lugar onde nós vamos estar enriquecendo esse olhar, enriquecendo essa discussão. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito obrigada, doutor Alberto Val, pelo convite para estar aqui nessa abertura. Passamos a palavra ao doutor Fernando Riso, diretor do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos. Okay, boa tarde a todos. Em nome do CGE, eu gostaria de agradecer a presença de todos. O CGE está envolvido com essa reunião de especialistas, são dos 7 eventos preparatórios. Estamos com a responsabilidade de produzir o documento síntese, que vai ser encaminhado como sendo a contribuição no Brasil, e eu estou bastante entusiasmado com as possibilidades que essa discussão aqui vai trazer, porque é um dos tópicos em que o Brasil realmente fala, e o mundo ouve quando se fala na Amazônia. Quer dizer, essa é realmente uma grande responsabilidade que caiu sobre o país. Nós temos o que dizer. Quando o assunto Amazônia vem em qualquer momento na imprensa, a gente sabe que o Brasil é parte importante
dessa solução, né? É uma oportunidade muito grande que nós temos, e eu acho que para o Fórum de Ciência é um daqueles capítulos em que o país pode falar com um bom e alto tom, né? E eu estou bastante assim, entusiasmado com a possibilidade que a gente traga daqui uma reflexão muito positiva que vai contribuir para o nosso documento. Tá? Muito obrigado e sucesso aí ao nosso trabalho. Passamos a palavra ao doutor Adalberto Ramon Vieira, representante da Academia Brasileira de Ciências. Senhor secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, professor Luiz Antônio Rodrigues Elias, acadêmico Adalberto Val, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, nos quais cumprimento os demais integrantes da mesa. Em nome do presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Jacob Pallis, eu gostaria de agradecer inicialmente o convite, parabenizar os organizadores deste evento, que tem uma dimensão simbólica enorme, não apenas os temas que serão desenvolvidos, mas o local onde esses temas serão desenvolvidos. E, de maneira assim muito breve, já que as senhoras e os senhores haverão de me ouvir por quase uma hora, eu gostaria apenas de já antecipar as boas-vindas para o Fórum Mundial que acontecerá em novembro de 2013 no Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigado pelo convite e sucesso neste encontro preparatório. Com a palavra, o doutor Edinaldo Narcísio Lima, vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas. Boa tarde a todos e a todas presentes. Eu gostaria de comentar o secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o doutor Luiz Antônio Elias. Quero cumprimentar também o meu amigo Adalberto Val, diretor do INPA, que nos acolhe neste evento, o Dalton Vilela, secretário executivo da SECT do Amazonas, e a todos os presentes. E dizer que para nós é uma grande honra poder contribuir nesse processo, por meio da Universidade Federal do Amazonas, sobretudo no momento em que este evento representa uma preparação para o Fórum Mundial de Ciência. E acho que nós temos uma grande contribuição. Quando falo nós, quero falar das instituições da Amazônia, que estão na Amazônia, que desenvolvem aqui seu trabalho, os seus cientistas, pesquisadores, educadores que estão nesta região brasileira contribuindo para fazer educação e ciência. E sendo esta uma oportunidade em que a gente pode se manifestar, especialmente no que diz respeito ao espaço do trópico úmido, que nós temos certamente um conhecimento acumulado e muito conhecimento a ser conquistado ainda sobre este grande espaço da Amazônia continental. Eu quero desejar a todos que o evento possa ser bastante profícuo, que possamos aproveitar bastante e agradecer mais uma vez em nome da Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado e boa tarde a todos. Passamos a palavra ao doutor Dalton Vilela Júnior, secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas. Boa tarde, secretário Luiz Elias, diretor Adalberto Val, em nome dos quais cumprimento todos os membros da mesa. Primeiramente, eu queria frisar, e pedir desculpas para o nosso secretário, professor doutor Odenildo Sena. Ele gostaria muito de estar presente, mas havia um compromisso já previamente agendado, que não tinha uma data definida. No momento que ficou definida essa data, aí ele precisou participar desse evento, ele não pôde participar aqui então. Mas, de qualquer forma, agradecemos muito ao Ministério o convite de realização desse evento, que veio para o professor Odenildo Sena como presidente do CONSECT e secretário da Ciência e Tecnologia desse Estado. Agradecemos aqui a construção desse evento, a todos, a parceria desenvolvida aqui na construção em conjunto
da SECT, a FAPEAM e o INPA, e também outros parceiros muito importantes nessa construção, né? A Universidade Federal do Amazonas, a UEA, o CETAM e o IPAAN, que deram muito apoio também para a construção desse evento. Falando um pouquinho sobre o evento, né, a gente percebe a importância desse evento quando a gente vislumbra, né, vê que cada vez a ciência é mais importante para o desenvolvimento da humanidade. E que isso é um preparatório para um fórum global de ciências, que vai acontecer aqui no próximo ano. Isso, nesse fórum, se tenta tratar direções, ações a serem desenvolvidas na ciência, pela ciência, e também como a ciência pode contribuir para a humanidade. Inclusive para os governos, com a geração de informação, para tomadas de decisões desse tipo de informações. Isso passa aqui agora pelo Brasil, pela relevância que o Brasil tem tomado no globo como um todo. E a gente fica feliz de ver que a importância da nossa região, da nossa presença nesse evento, na construção desse documento que vai ser gerado para mostrar uma posição do Brasil. Aqui a gente vai tratar muitos temas que têm muito a ver aqui com a gente. A questão da floresta, de recursos naturais, que a gente está aqui dentro de um ambiente desse e todo mundo sabe dessa importância. Sempre destacando a importância desse fórum, que a gente vai estar falando com um olho aqui, né, mas também sem perder a visão do globo, porque a contribuição não é só para falar que a gente tem alguma dificuldade na nossa floresta, mas que as coisas que são desenvolvidas aqui, que são pesquisadas aqui, elas podem ajudar o desenvolvimento daqui, mas também ajudar o globo como um todo. Então, a gente vai falar de coisas muito importantes aqui, a questão da floresta, seus recursos, a sua influência nas mudanças climáticas, mas também da presença das pessoas. Na hora que a gente está falando da desigualdade, da ética, e na hora que a gente fala de ética, a gente trata de questões étnicas aqui também, né, diferentes realidades que certamente vão ser faladas, e a questão da educação, a necessidade de um desenvolvimento da ciência, né, passa, obviamente, pela educação. Tá? Então, são temas importantes e que a gente aqui pretende contribuir para essa construção desse documento como um todo, para esse posicionamento do Brasil de uma forma destacada no fórum que aqui se realizará no próximo ano. Então, a gente espera ter um bom evento, né, aqui que tenha muita contribuição dos palestrantes, das pessoas que vão falar, destacar aqui na mesa, destacar as coisas, mas também da plateia. Todo mundo que está aqui presente se interessa pelo tema e é convidado a contribuir, a também dar sua posição e trazer as discussões. Essas discussões, muitas vezes, elas são mais relevantes até do que a posição de uma pessoa só. Ela que gera novas informações, novas ações, assim. Então, desejo a todos aí um excelente fórum e muito obrigado pela presença e pela possibilidade de estarmos tendo esse fórum aqui em Manaus. Passamos a palavra ao doutor Adalberto Luiz Val, diretor do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Caro secretário Elias, meu professor Adalberto Vieira, caro Edinaldo, vice-reitor da UFAM, caro Fernando Riso, do CGE, minha colega Maria Olívia Simão, da Fundação de Amparo à Pesquisa, caro Dalton, eu queria iniciar dando as boas-vindas a todos vocês e, desde já, desejando a todos um evento bastante produtivo. Queria também agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para que a gente chegasse a esse momento, com esta programação, que conseguimos, graças à participação e o entendimento de todos os listados aqui, aceitar o nosso convite para estar aqui hoje, convite feito meio um tempo bastante restrito. Eu gostaria de ressaltar aqui, bem rapidamente, vou voltar a falar isso ao longo das mesas redondas que nós vamos ter aí, mas eu gostaria de ressaltar 2 pontos fundamentais. Na realidade, nós estamos hoje num processo de transição
para um novo momento da relação do homem com a sociedade, em sociedade, do homem com seus ambientes. Os indicadores para isso vêm de diferentes fontes. Eu tenho lembrado 3 deles. Os indicadores econômicos, por exemplo, essa crise mundial que estamos vivendo agora, financeira, parte nos Estados Unidos, mas também na Europa, atingindo os países em desenvolvimento. Uma crise muito significativa de saúde, particularmente em alguns países africanos, em que nós temos as informações científicas e avanços muito significativos em algumas áreas, mas isso não ainda atinge a sociedade aquela sociedade de forma bastante efetiva. Um terceiro indicador para isso são as questões e as crises políticas todas que estamos vivendo, particularmente no Oriente Médio, mas também com algumas reflexões bastante significativas em países da Europa. Os desafios para resolver essas questões todas vão se avolumando e, na realidade, a migração para esse novo paradigma vai requerer, mais do que nunca, informações científicas robustas. E quando eu estou me referindo a informações científicas robustas, eu estou me referindo a um conjunto de ações que, além de passar pelos laboratórios de pesquisa, também requerem uma ação de Estado muito efetiva, particularmente na área de educação, particularmente no reconhecimento e integração da cultura nesses aspectos todos. A Amazônia, dentro desse contexto, ocupa uma posição de destaque, não só por se tratar de um bioma que tem um efeito climático global, mas também porque nesta região está um repositório dos mais importantes no que se refere à diversidade genética, em todos os sentidos. Também uma diversidade cultural que não existe similar em outros lugares do mundo. E um aspecto importante também desta região é que este bioma ocorre por todos os países do norte da América do Sul. Portanto, é um ambiente compartilhado. E é preciso pensar esse ambiente dessa forma. Não adianta ações localizadas neste ou naquele país de forma isolada. É necessário pensá-lo de forma abrangente. E esses países também dividem várias características que são comuns, desafios que são comuns na área de saúde, na área de educação, de comunicação, de transporte e assim sucessivamente. Essa característica que une esses países todos apontam para esta região como uma região pivotal para o desenvolvimento dos países sul-americanos. É preciso, portanto, pensar nisso. Quando nós estamos tratando aqui na Amazônia como a última fronteira hídrica, por exemplo, para a geração de energia, nós precisamos pensar, do ponto de vista científico, onde vamos localizar esses processos todos nesta região. E eu diria que o desenvolvimento para esse processo, ele precisa ser um desenvolvimento integrador, com inclusão social e geração de renda. E ele precisa estar baseado no indivíduo. Nós precisamos providenciar, e a ciência tem as ferramentas para isso, esses processos de inclusão. Portanto, em síntese, eu diria que a migração para este novo paradigma tem um tripé muito bem definido, que é a educação, a ciência e, por outro lado, a cultura, que na realidade é o acelerador desse processo todo.
Eu gostaria também de ressaltar aqui que na última década, o nosso país, o Brasil, viveu um momento muito singular no que se refere aos avanços da ciência e da tecnologia. Houve um reconhecimento de que era muito importante retomar os investimentos em ciência e tecnologia, na capacitação de pessoal, nas diferentes áreas do conhecimento, e, portanto, nós avançamos de forma bastante significativa. Temos outros desafios nesses momentos. A questão da inovação requer uma mudança de postura, por exemplo, na área de capacitação de engenheiros no país. Mas eu acho que tudo isso faz parte de um contexto mais amplo em que é preciso, primeiro, reconhecer os avanços que tivemos quanto aos investimentos e capacitação de pessoal. Segundo, reconhecer que temos uma agenda hoje mais integradora. Precisamos avançar com essa agenda, mas hoje temos uma agenda mais integradora nesse processo. Avançamos, mas ainda continuamos a verificar um conjunto muito significativo de desafios, particularmente nas regiões periféricas do Brasil. Eu gostaria de encerrar agradecendo a presença de todos vocês e desejando, mais uma vez, um bom evento, um evento produtivo a todos. Muito obrigado. Com a palavra, o Dr. Luiz Antônio Rodrigues Elias, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito boa tarde a todas e todos. Eu quero inicialmente cumprimentá-los, senhores pesquisadores, servidores dessa importante casa que é o INPA, servidores das instituições, inclusive das áreas estaduais que aqui estão presentes, interessados no tema, que certamente trarão um conjunto de proposições e informações que possam aprimorar as políticas públicas. Isso será muito importante para que possamos levar ao final desse processo ao Fórum Mundial em novembro de 2013. Quero cumprimentar o querido parceiro e amigo Adalberto Val, diretor do INPA, que não mediu esforços para que a gente pudesse realizar esse evento aqui na região. Quero cumprimentar também Dalton Vilela, secretário executivo da SECT, e Maria Olivia Simão, que conosco compartilham algo inédito nesse país, que um pouco o Adalberto colocou, que é a importância de integrar o território brasileiro a partir de uma agenda tão positiva e tão efetiva para a inclusão e para o crescimento nacional, que é a Agenda de Ciência, Tecnologia e Inovação. As secretarias estaduais e as fundações de amparo à pesquisa hoje são um braço decisivo para a construção dessa agenda, pensando as oportunidades locais, integrando essas oportunidades locais no nível da política nacional. Quero cumprimentar o Dr. Adalberto Ramon Vieira, aqui representando a ABC e também da Biofísica da Universidade Federal, da minha querida Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o Dr. Edinaldo Lima, vice-reitor, e com isso traz a importância das instituições públicas para dentro desse processo, e a internalização disso nos torna cada vez mais responsáveis por construir políticas voltadas para a inclusão e políticas voltadas para o crescimento do Brasil. Quero cumprimentar Fernando Rios e, ao fazê-lo, cumprimento a todos os integrantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Regina Guzmão e outros que se esforçaram enormemente para que pudéssemos chegar a esse estágio. Esse esforço não é único. Esse esforço, na realidade, começa em 2008, quando tivemos a ideia de uma participação mais efetiva naquilo que se chamava o Fórum Mundial, em 2009, em Budapeste. 10 anos depois, de 1999, quando algumas temáticas eram extremamente importantes para serem tratadas pela América do Sul. A ideia central que tivemos naquela época era que procurássemos entregar às instituições na América do Sul e, consequentemente, algumas instituições latino-americanas, olhando o Caribe e até o México, numa proposta mais efetiva dentro do Fórum Mundial em novembro de 2009. E isso foi feito. Mais ainda, tínhamos a ideia de trazer a possibilidade de realizar esse Fórum das Academias Internacionais no Brasil. E, para tanto, tivemos uma mobilização muito grande, com uma declaração que eu sugiro que todos os senhores leiam, está na página do Ministério da Ciência e Tecnologia, importante naquele momento,
para demonstrar a capacidade do avanço que se teve na ciência, especialmente nos países da América do Sul. Mais ainda, precisávamos ter algo que pudesse mobilizar as instituições nacionais e internacionais em torno de uma temática comum. Evidente que, nesse período, avançamos significativamente naquilo que se chama as medidas macroprudenciais, ou seja, reduzimos a nossa vulnerabilidade externa, melhoramos a nossa atividade fiscal, equilibramos a relação juros-câmbio, ou seja, trabalhamos fortemente em ter os fundamentos da economia muito bem estruturados. Mas precisava, para e passo a isso, caminhar no processo do conhecimento, ou seja, sem a capacidade de conhecimento interno, e que isso na ponta gerasse processo e produto inovativo, não teríamos a capacidade de termos mais produtividade e sermos concorrentes a nível internacional. Então, esta agenda começa a fluir a partir de 2008, nessa perspectiva, com a determinação, na época, do presidente Lula e do ministro Sérgio Rezende, e que pudéssemos trabalhar de forma cooperada, não só integrando o território brasileiro, mas pensando a realidade latino-americana. Posteriormente a isso, lançamos uma estratégia nacional de ciência e tecnologia, em que esses eixos também estiveram representados, ou seja, o eixo de ampliar a capacidade da ciência como estrutural do processo de crescimento do Brasil, como estrutural do processo de inclusão e da redução das brechas tecnológicas existentes, mas também tivéssemos a capacidade de empreender uma agenda que fosse decisiva para cada vez mais formar recursos humanos dentro da estrutura industrial ou dentro da estrutura nacional. Isso foi feito e a estratégia nacional representada por 3 eixos básicos. O eixo, como disse o Adalberto, da inovação, o eixo da formação de recursos humanos e o eixo de algo que passa despercebido, mas que os senhores pesquisadores sabem muito bem do que estou falando, que é da infraestrutura laboratorial científica. Hoje o Brasil se torna, dentro da América Latina, invejável na capacidade de empreender dentro da agenda da infraestrutura. E isso tem dado um salto significativo no patamar da ciência. Mas, mais ainda, precisávamos fazer para chegar ao Fórum de Ciência em 2013. A presidente Dilma determinou que em 2013 será o ano da ciência no Brasil. Ou seja, teremos que ter um olhar, nós, construtores da política pública, cada vez mais forte para essa agenda que é tão rica. E perceber as políticas que são traçadas a nível da CAPES, do CNPq e de todas as instituições científicas aí no âmbito federal, que possam trabalhar de forma positiva e integrada para cada vez mais dimensionar a capacidade de formar recursos humanos, de integrar o território nacional, de ter uma infraestrutura multiusuária e que responda aos anseios da sociedade no sentido da redução das suas desigualdades. Portanto, é uma enorme satisfação para o Ministério ter se associado nesse sentido. A Academia de Ciências, a SBPC, a Andifes, ao Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia e da Fundação de Amparo à Pesquisa para realizar esta agenda. Não é mais um seminário. O que esperamos daqui é que possamos construir políticas efetivas que demonstrem a capacidade do avanço da ciência, que ainda, como disse o Adalberto, é intermediária, precisamos avançar muito mais do que o estágio que chegamos, mas mais do que isso, possamos traçar políticas públicas que de fato melhorem a construção do que chamamos a nação brasileira. Muito obrigado, desejo sucesso a todos e que espero que possamos, ao final, ter um relatório conclusivo, e aí no caso da região Amazônia, do qual o ministro Raupp já afirmou a importância da região Amazônia no cenário dos investimentos do Ministério da Ciência e Tecnologia, em articulação com o Ministério da Indústria, para 2013. Esperamos construir, dentro do plano de investimento que será julgado já no início de dezembro, um grande parque tecnológico voltado para tratar a temática da biodiversidade, resgatar, e eu uso a palavra resgatar o CBA, que está, de certa forma, adormecido, e é importante que a gente resgate o CBA como uma estrutura multiusuária e, a partir dele, possamos engenheirar a capacidade com o nível que tem intelectual, científico, na região da Amazônia, e possamos, certamente, integrar todos os estados da região do Norte numa perspectiva comum de sustentabilidade e redução das nossas assimetrias. Essa é a ideia desse seminário e esse é o esforço que estamos fazendo. Consequentemente, traremos certamente um conjunto de ações propositivas para melhorarmos as políticas públicas a nível nacional. Muito obrigado, boa tarde a todos, sucesso ao evento.
Neste momento, desfaz-se a mesa para darmos início à palestra magna, Ciência e Educação para o Desenvolvimento, permanecendo somente o palestrante, Dr. Adalberto Ramon Vieira, que é professor titular de Biofísica e Fisiologia da UFRJ, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional de Mérito Científico. Usar este aqui. Acho que não é. Acho que não, vou tirar, vou trocar, vou pôr outra. Pode deixar assim. ¿Sería posible apagar eso aquí? No, apagar esa luz. Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Inicialmente novamente gostaria de agradecer o convite para proferir esta conferência de abertura e na figura do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, professor Adalberto Val, gostaria de cumprimentar toda a plateia. Algumas das coisas que vou falar já falei em muitos lugares e certamente várias pessoas já ouviram vários trechos, ou pelo menos vários dos conceitos que desenvolverei, embora colocados no contexto deste evento. E gostaria de lembrar, aproveitando assim este momento de reencontro com algumas pessoas, aqueles 3 anos em que tive o privilégio de compartilhar com o professor Adalberto Val tanto o Conselho Técnico Científico da CAPES, como a coordenação de 2 áreas de Ciências Biológicas da CAPES, Ciências Biológicas 1 e Ciências Biológicas 2, no meu caso. E uma característica de nossa participação, e aí incluo também o professor Roberto Dallagnol, era o fato de sempre estarmos alinhados na defesa de posições muito claras em relação à região norte do país e em relação à região amazônica. Tanto é assim que uma vez, saindo da reunião do Conselho Técnico Científico, uma colega me disse, olha, você, o Adalberto Val e o Dallagnol falam sempre as mesmas coisas, se repetem uns aos outros. Então, já que nós nos repetíamos uns aos outros, eu trouxe aqui uma lembrança que naquela época já me veio, que um filme de 1939, estrelado por Greta Garbo, Ninotchka, onde esse filme, para aqueles que imaginam que daqui ninguém havia nascido naquela época, nem eu, era um filme no qual pensou a França do final da década de 30, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e um conjunto de jovens idealistas numa estação de trem esperavam assim pela comissária que chegaria de Moscou. Bom, ele acabou chegando, Ninotchka, uma mulher bonita, e alguém desses jovens comunistas da estação de trem
poderiam ser Dallagnol, Vale, até eu, realmente se apaixonaram por essa figura e disseram: você é a criatura mais incrível que já poderia ter conhecido. E aí a Ninotchka, no caso representada pela Amazônia, dizia: you repeat yourself. Então, realmente nós nos repetíamos. Espero que a comparação nossa com o filme e, sobretudo, com Greta Garbo acabe por aí. Bom, o que esta conferência, o que o Fórum Mundial tem a dizer para um país com essas características? Primeiro, no futebol, espero que continue sendo em 2014, 2,9% da população mundial, 2,5% da produção científica global, 13º na produção científica, mas com 3 milhões de crianças que não concluem o ensino fundamental. Eu acho que esse vai ser o primeiro interrogante. O que nós temos a dizer a uma região como a Amazônia? Superpondo aqui o mapa da Europa Ocidental e Central, com toda aquela área verde da Amazônia, nós podemos ver uma área verde que emerge por baixo de uma Europa em crise, que emerge talvez com a cor da esperança, a cor verde, e com um tamanho muito maior do que ele. Qual é o significado dessa imensa área que, como apresentarei daqui a pouco, nos conclama a enormes desafios? Eu haverei de basear a minha apresentação não apenas nas palavras que repito ou que repeti alguns anos atrás, começando com aquele desafio que está aqui sintetizado. Fonte a CAPES, a contribuição na Rio +20. O grande desafio é aquele de reconhecer que o futuro da região amazônica está inexoravelmente unido à criação de alternativas para a geração de renda e para a inclusão social e, ao mesmo tempo, superar aquela dicotomia entre a preservação da floresta, da diversidade e, sobretudo, o desenvolvimento econômico representado pela agricultura e pela criação de gado. Então, essa talvez seja a síntese do grande desafio. Bom, frente a esse desafio, como imagino que nós devemos colocar, como imagino que vocês deverão participar desse fórum? Quais são as premissas e as convicções, então, daquelas coisas que nós nos repetíamos a cada instante? A primeira delas é que uma ciência desenvolvida deve ser considerada um instrumento de soberania nacional, não apenas uma atividade legítima em si própria. Que a ciência, por ser universal, não tem pátria. Os cientistas têm. Uma ciência desenvolvida requer uma educação de qualidade em todos os seus níveis. A educação superior, e especialmente a pós-graduação, podem e devem ser protagonistas centrais do aprimoramento da educação básica. A ciência e a educação, enquanto atividades sociais, devem ter seu desenvolvimento inserido e acompanhado pela participação protagonista da sociedade como um todo. A atividade científica, a atividade educacional não podem ser vistas como processos fora da dinâmica social no seu conjunto. Quais foram as fontes dessas convicções, dessas premissas? Essas fontes, como certamente imaginará o senhor secretário, essas fontes vêm do instituto ao qual pertenço e, sobretudo, de sua figura fundadora, que é Carlos Chagas Filho. Carlos Chagas Filho disse, num livro escrito em 1972, nas vésperas de seu ingresso na Academia Brasileira de Letras, que a ciência e a tecnologia se tornarão a ação dos mais poderosos, tentando ou fazendo desta forma que ela perca suas características humanas. Mas outra coisa que o Carlos Chagas Filho dizia, que apesar de sua universalidade, a distribuição da ciência no mundo apresenta assimetrias. Há os países que produzem ciência e que, portanto, a dominam, e os países que consomem ciência e que, portanto, são dependentes dela. Talvez esse Fórum Mundial
seja uma grande oportunidade para nós superar essa dicotomia entre aqueles que dominam e aqueles que apenas utilizam a ciência. Quebrar essa relação de dependência. Uma das primeiras formas de romper essa dependência é crescer. E por que a ciência brasileira deve crescer? Em primeiro lugar, porque apesar do seu ciclo virtuoso recente, ainda estamos longe, não apenas de países com maior desenvolvimento econômico e social, mas sobretudo longe de nossas potencialidades. Certamente, o que vou mostrar agora é um círculo virtuoso. A ciência brasileira, desde 1981 até 2011, certamente veio crescendo de maneira exponencial, muito mais do que cresceu quase 20 vezes contra apenas 2 vezes da ciência mundial como um todo. Então, nesses anos, criou-se, então, uma nova forma de ver a ciência no Brasil. Sobretudo, uma nova forma de ver a ciência brasileira no mundo. Uma ciência pujante, uma ciência de respeito, uma ciência que deve ser levada em conta. Mas esse círculo vicioso não é suficiente. A primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui: a que eu atribuo o desenvolvimento da ciência brasileira em todo esse período? Um período que em 1982 começa com o ano do meu doutorado. Evidentemente não foi por minhas contribuições que teve esse desenvolvimento. E sim, como mostra esse gráfico, pelo paralelismo entre o crescimento da produção científica e a titulação de doutores no Brasil. Nós estamos tendo aqui a titulação de doutores em amarelo e os artigos publicados na Thomson Reuters, antiga ICE, que mostra que realmente as duas curvas se sobrepõem. Mais outra evolução virtuosa. Mas uma evolução virtuosa que não esconde esses números. Esses números nos estão dizendo, em relação à pós-graduação, que cresceu até um ritmo de hoje termos mais de 12.000 doutores por ano. Nós temos, ou tínhamos em 2009, e esse panorama não mudou significativamente, apenas 0,5% da população entre 25 e 33 anos em cursos de pós-graduação. Esse número implica quase que olhar para esse 0,5% como para uma porção de privilegiados. E o privilégio não é republicano, voltarei sobre isso depois. E esse panorama se repete na educação universitária. Em 2009, esse número era de 13,5%. Números recentes mostram de que esse número, embora não tenha mudado significativamente, hoje é um pouco até menor. Mais uma vez, isto não pode ser considerado aceitável. Então, nós temos, por um lado, crescimentos virtuosos, por outro lado, números que nos conclamam para continuar em frente. E os doutores brasileiros estamos envelhecendo. Certamente, esses números estão mostrando que os mestres e doutores no Brasil têm essa média de idade, quanto os brasileiros em geral têm essa média de idade. Evidentemente, isso indica que novos jovens devem ser incorporados para a pós-graduação brasileira. E como resultado disso, nós víamos crescendo, quando comparamos o número de doutores formados no Brasil e nos Estados Unidos, nós tínhamos um crescimento exponencial até meados da década passada, e agora estamos mostrando uma certa estagnação. Isso mostra que estamos precisando formar mais doutores e, certamente, como já foi dito aqui no início, mudar aquele perfil dos doutores. Encerrarei com isso a minha apresentação daqui a vários minutos. Todos esses números mostrados até agora podem se refletir na figura seguinte. Quando comparamos os doutores por 1.000 habitantes na idade entre 25 e 64 anos, o Brasil ocupa uma posição modesta quando comparado com a Suíça, a Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Austrália e até Portugal. Certamente, esse é mais
um elemento que mostra qual é a radiografia dos doutores. Bom, se a pós-graduação e a ciência devem crescer, o segundo grande desafio para a ciência brasileira é superar assimetrias regionais e de mesorregiões em termos de educação superior e de pós-graduação, na convicção de que isso haverá também de se projetar na educação como um todo. Bom, isto mostra a distribuição de programas de pós-graduação por mesorregiões do território nacional. As cores aqui não estão sendo muito fiéis, mas quanto mais escura seja a tonalidade, maior será o número de programas de pós-graduação por mesorregiões. As senhoras e os senhores podem ver que, peço que acreditem, que os tons mais escuros se encontram apenas nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Certamente, essa concentração está cercada de quê? De tons cinza que correspondem a lugares onde não há ou há apenas um ou outro programa de pós-graduação. Todavia, como grande esperança e como grande sinal estimulante, gostaria de colocar esta mesorregião que envolve a região de Manaus e uma grande adjacência. Certamente, aqui nós temos entre 36 e 57 programas de pós-graduação. Esse é um número pequeno. Agora, gostaria de saudar aqui o papel significativo que tem a Universidade do Estado do Amazonas, que eu acho que ela é a que está contribuindo para que nós tenhamos esses números, além da criação da Universidade Federal do Oeste do Pará, que está neste canto direito dessa mesorregião. Mas o que nós estamos, então, em síntese? Grandes vazios de ciência e pós-graduação, já que há uma correlação entre as duas coisas, e uma grande concentração na região litoral, e especialmente em apenas duas mesorregiões da região sudeste. Essa é uma assimetria que, de fato, clama aos céus. Vamos ver agora alguns números. Tenho evitado trazer muitos números na minha apresentação. Mas nós temos aqui a distribuição dos programas de pós-graduação por região. Temos o total brasileiro. Bom. O total brasileiro de mais de 4.000 cursos. E certamente, de todo esse total, apenas 5,3 se encontram na região amazônica. Certamente, quando nós continuamos com essa linha e vemos que esse percentual decresce para 2,9 no caso dos mestrados profissionais, nós estamos aqui com um sinal de alerta. A inovação pode estar sendo freada se nós não mudamos o perfil, o número e a qualidade dos mestrados profissionais na região amazônica. Esse panorama se espelha também em algumas questões temáticas. Estas são as teses e dissertações que foram defendidas no período de 96 a 2010, em temas que foram da Rio +20, mas com palavras-chave muito específicas. Em vez de água, de modo geral, apareciam palavras mais específicas como aquíferos, por exemplo. Em vez de combustíveis, apareciam outras palavras como urânio. Nós vemos assim que número pequeno em questões que são importantes, não apenas que foram para Rio +20, mas que serão para este fórum. Energia, sustentabilidade nas cidades, alimentação. Obrigado, senhor. Água, oceanos, desastres naturais. Esses números realmente são extremamente preocupantes e, mais uma vez, nos desafiam. Quando agora as palavras, vamos então um pouco ver de que quando as palavras-chave são outras, um pouco mais amplas,
e analisamos novamente água, energia, oceanos e biodiversidade, esses números aumentam um pouco. Mas vejam só, aí em água haverá outros que, por exemplo, incluirão água em outros contextos. Mas esses números, mais uma vez, são maiores que no slide anterior, mas ainda muito pequenos, na casa dos 30 a 40. Evidentemente que esse é um quadro que nos desafia para mudar. Bom, falamos até agora de algumas questões que nos trazem reflexões, que nos trazem preocupações, mas vamos olhar para o lado da esperança. Vamos olhar para esse verde que está por baixo do mapa da Europa, de meu terceiro slide. Nós podemos ver aqui, e assim como aqueles anos da CAPES me marcaram, não posso deixar de, certamente, ainda trazer números que cultivo graças a meu amigo Jorge Guimarães. O que nós podemos ver, que nós temos mais uma vez aqui uma tendência exponencial representada pelo crescimento das bolsas de pós-graduação em todos os níveis entre 2004 e 2011. Para o Sistema Geral de Pós-Graduação foram 150%, para a Amazônia Legal, para aquele verde que está por baixo do mapa da Europa, quase 300%. Esse gráfico nos diz, esse é o caminho, esse é o sinal que aparece também nos investimentos. Certamente diferentes programas, em diferentes áreas, respondendo a diferentes vocações, totalizaram nesse período mais de 60 milhões de reais. Esse número poderá ser considerado ainda discreto, mas esse é um número que mostra uma tendência e que mostra qual é o caminho. Bom, quais são as possibilidades que nós podemos ter? Já foi frisado aqui na mesa as ações integradas. Sem ações integradas a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, as possibilidades diminuem. Essa ação sinérgica entre as esferas do poder público são essenciais. Certamente o que nós realmente temos que propor, temos que defender e para o qual temos que lutar, é que programas integrados dessas agências de longo prazo, com recursos significativos, sejam aplicados nestas áreas que são muito caras para todo o Brasil e especialmente para esta região. Van desde agroecologia, passando por recursos hídricos, biotecnologia, engenharia, formação de professores, recursos pesqueiros, saúde, segurança alimentar e sustentabilidade dos núcleos urbanos, incluindo as populações indígenas. Certamente essa é uma proposta que eu trago para que realmente exemplo do que foi esse edital modesto, porém significativo, possam ser ampliadas com novas iniciativas. Bom, falamos de vazios, como mostraram aqueles mapas, como mostrou aquela distribuição de programas de pós-graduação em mesorregiões. Vamos ver o que houve nos anos recentes em termos de universidades federais. Não vou trazer os números das universidades estaduais, até porque não consegui compilá-los a tempo. Então, apenas deverei trazer alguns dados que copiei do nosso querido colega, o acadêmico Sérgio Rezende. Em 2002, nós tínhamos 43 universidades federais. Com esses números, senhoras e senhores, dá para entender por que apenas pouco mais de 10% dos jovens se encontram na universidade e um número muito menor nas universidades públicas. Então, eram 43. Passaram-se alguns anos. Chegamos a 2009, esse número cresceu para 59. As senhoras e os senhores dirão um crescimento modesto, em termos, porque aconteceu que os campi se multiplicaram. Passaram a ser 230 campi. Hoje são um pouco mais. Então vejam só, aquilo que estava apenas como um colar no litoral, com algumas pérolas
assim, na Amazônia, em Rondônia, no Acre, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, de repente passa a aparecer como se fosse a cara de uma criança com sarampo. Assim, um grande número de campi espalhados pelo Brasil. Quais são as chances nesses campi de termos ciência e de termos pós-graduação? Minha resposta é: se encontrarmos o caminho certo, as chances são enormes. Quais são esses caminhos? Vou trazer mais uma vez, e aí apenas como exemplo, uma reflexão sobre onde estão esses doutores. Repito, não estão apenas nos campi das universidades federais, estão também na Universidade Estadual do Amazonas. Vou trazer assim depois um slide sobre isso. Qual é a realidade? Nós temos um grande contingente de egressos altamente capacitados, mesmo com algumas carências em campos de saberes como as engenharias, que estão realmente saindo de nossas pós-graduações. Ainda poucos, mas estão. Eles dinamizam e garantem o futuro das pós-graduações já existentes ou das novas. Mas muitos deles se fixam em lugares onde não há tradição de ciência, onde não há tradição de pós-graduação, e, sobretudo, quando estão geograficamente dispersas, como, por exemplo, em todos aqueles pontinhos que apareceram na região amazônica. Alguns lugares são até hostis. É necessário, portanto, procurar formas rápidas, seguras e eficazes para incorporá-los ao mundo da ciência. Vou trazer 3 exemplos, peço desculpa por serem exemplos apenas da área de ciências biológicas, 2, mas eu tive assim, o privilégio de ser testemunha da criação disso e trago isso apenas como uma contribuição, embora depois mencionarei outro da área de matemática. Bom, em algum momento a Sociedade Brasileira de Fisiologia teve a ideia de, descobrindo que tinha muitos fisiologistas espalhados pelo Brasil, criar um programa de pós-graduação não ancorado numa instituição, mas ancorado numa sociedade científica. A sociedade científica, acho que dá para ver bem, criou então um programa multicêntrico de ciências fisiológicas, onde existem aquelas proponentes que estão aqui representadas em azul. Vejam se esse não parece certamente um cruzeiro que resplandece. Realmente 4 universidades que estavam de excelência que resolvem dizer, olha, nós vamos propor para a Sociedade Brasileira de Fisiologia um programa multicêntrico. Custou isso ser assimilado, pela CAPES. Ainda aqui em amarelo são aquelas que chamaríamos aquelas participantes, né? Junto com as nucleadoras, formando uma rede de pós-graduação que hoje já tem uma filial em Goiás e já 2 núcleos que foram encontrados tanto em Macapá quanto lá em Boa Vista. O que significa isso? Que talvez nós teremos um programa de fisiologia no hemisfério norte, porque as 2 cidades estão já acima do Equador. Bem, a Sociedade Brasileira de Bioquímica, que relutou um pouco, estou trazendo isso apenas como exemplo de formas possíveis. A Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular propôs outro modelo, muito semelhante, e nesse modelo que está ainda em tramitação, está em diligência, nós temos agora não apenas 6 associadas, como na fisiologia, mas 10. Dentre elas, a Universidade do Estado do Amazonas, campus de Manaus, ainda, esperando que outros campi possam encontrar doutores para assimilar essa proposta. Mas não apenas fica no meio da floresta. Aqui, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na região leste de São Paulo, há, de novo, um embrião do programa multicêntrico. E, sobretudo, como a senhora e os senhores podem ver, várias universidades estaduais estão nesse leque desse novo programa.
O terceiro exemplo, um pouco diferente, é daqui, da região amazônica, no Pará. Os colegas da Universidade Federal do Pará resolveram propor, com seus egressos que estão na UFOPA, não apenas em Santarém, mas também em Oriximiná, um programa de pós-graduação no qual eles têm orientação dupla. Os orientadores estão em Belém ou estão nessas duas cidades. E existe um trânsito, que eu chamo de trânsito contínuo através da floresta de orientação de pós-graduação. Então, mostrando que há modelos que podem ser aplicados nesta região para desenvolver a pós-graduação. Mas não raro, ouvimos que não é preciso investir e muito menos investir nessas pós-graduações que se encontram isoladas no território nacional. Certamente não mencionarei, por uma questão de cortesia, o nome do prezado acadêmico que já tem dito isso, mas as pessoas, vamos esquecer, prezo muito ele, respeito muito ele, mas muitos falam isso. E os que falam isso se esquecem das 4 grandes obras inacabadas de nossa história: a proclamação da República, o exercício pleno da soberania nacional, a abolição da escravatura e o fortalecimento da federação. Um país que tem apenas 10% de sua população de jovens até 24 anos cursando ensino superior. Um país que tem 30 milhões de crianças, 3 milhões de crianças que não concluem o ensino fundamental, que tem 14 milhões de analfabetos de diferentes espécies, de diferentes características, que tem apenas 0,5% de sua população entre 25 e 33 anos na pós-graduação, certamente não é um país republicano. E é um país que tem a sua soberania nacional em risco. Volto para a minha primeira convicção. E certamente, com essas assimetrias, não há possibilidade de dizer que nós temos uma federação forte. Não falarei sobre a abolição da escravatura, tá certo? Mas, no sentido tradicional, posso falar dizendo, continuaremos talvez sendo escravos da falta de conhecimento e da falta de desenvolvimento. Bom, indo agora para o outro tema mais geral, a educação. O grande desafio é projetar as realizações no ensino superior para a educação básica, até para que o primeiro possa sobreviver. Começarei por um gráfico de um documento da Academia Brasileira de Ciências, que talvez a princípio seja um pouco difícil de entender. Gastarei alguns minutos tentando passar ele da maneira um pouco mais clara. Aqui nós temos a idade de jovens no Brasil. E aqui temos porcentagens de estudantes, por exemplo, de 10 anos que estudam, que trabalham ou que não estudam nem trabalham. Esta cor daqui, que é inicialmente vermelha, corresponde aos jovens de diferentes idades que não estudam e nem trabalham. Claro, aqui é de se imaginar que certamente nós tenhamos uma grande população entre 5 e 12 anos ou 14 anos que fundamentalmente estudam. Se trata da expansão do ensino fundamental e da educação média, portanto, da educação básica como um todo. Mas eu pediria que nós olhássemos para esta parte direita do gráfico. O que nos está dizendo? Que por volta dos 24 a 25 anos, o número de candidatos, que é a idade onde se ingressa na pós-graduação, nós temos um número cada vez menor de jovens, porque se incorporam ao mercado de trabalho, é uma visão otimista, ou porque estão ao mesmo tempo estudando e trabalhando. Mas isso nos está dizendo que ou nós somos capazes de expandir o universo de jovens que ao mesmo tempo estudam e trabalham, já que a demanda
do mercado de trabalho os está atraindo, ou nós talvez estaremos diminuindo a população que será candidata para nossos programas de pós-graduação. Certamente, estamos talvez correndo o risco de entrar num platô de nossos programas de pós-graduação. Onde estarão aqueles que ingressarão nesses programas? Então, esses números, certo? E aí, certamente aqui nós temos 10% com uma dimensão social que eu considero terrível. 10% da população de jovens entre 15 e 25 anos não estudar nem trabalhar, realmente isso é ainda dramático e reforça a necessidade de nós termos não apenas uma visão setorial do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista da sociedade como um todo. O professor Lívio Amaral mudou um pouco, me forneceu mais dados, dizendo que se o número de jovens potencialmente candidatos para a pós-graduação em 2009 era de 15%, em 2012 caiu para 12%. Poderá não ser significativo, mas é um sinal alarmante. Então, essa é uma forma de olhar o panorama da pós-graduação dentro do panorama da educação e do trabalho dos jovens desde que nascem até que atingem a idade para entrar no mestrado ou no doutorado. E como resultado disso tudo, mais uns números que devem ser acrescentados àqueles números não republicanos de 10% de estudantes universitários e 0,5% de pós-graduandos. Isto é uma síntese também do documento da Academia Brasileira de Ciências. A escolarização popular até 15 anos é inferior àquilo que está previsto em lei. Nós temos uma alta porcentagem de professores leigos lecionando física, química, biologia e até língua portuguesa. Apenas 17% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Apenas 70% das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. Mais de 3 milhões de estudantes não concluem o ensino fundamental e, como já disse, mais de 14 milhões de analfabetos de categorias diferentes. Esses são os números que coroam essas características históricas de nossa educação básica. Características que me levaram a manifestar essa convicção de que a pós-graduação pode ser um caminho para superar e aprimorar a nossa educação básica e deixar para trás esses números. Mas será que apenas esses são os aspectos que devemos considerar, esses aspectos numéricos, crianças fora da escola, ou há outro aspecto que deve merecer atenção, e já estou entrando talvez na temática final de minha apresentação, embora ainda, infelizmente para a senhora e os senhores, ainda falte bastante. Aquilo que eu chamo o ambiente de pesquisa. Há algumas questões éticas, e eu trago esta que eu considero uma apresentação fantástica, junto à UAB, de um advogado do Ceará. Um advogado do Ceará que se preocupou com algo que talvez para muitos de nós, em algum momento de nossas vidas, não parecia relevante, que é o plágio nas instituições de ensino. Um aspecto qualitativo do processo formativo. Veja o que esse ilustre advogado diz sobre essa prática do plágio. Eu voltarei depois sobre isso. Muitos alunos dos ensinos médio e superior não fazem mais pesquisa. Copiam e colam textos de outras pessoas. Veja só o lado nefasto da internet. O livre acesso ao copy and paste. Né? E ainda, e isso realmente estou convicto também, junto com o ilustre Caucídico, muitos de nossos alunos não sabem escrever, não sabem compor um texto, elaborar uma ideia original e, pior de tudo, não aprendem a pensar e desenvolver o senso crítico. Eu diria, não fazem ouvir a sua própria voz. Eu acho que esse aspecto formativo deve ir junto com esse olhar para os números do slide anterior.
E aí, certamente, ele continua, não pensam a matéria estudada, copiam textos, etc. Este aspecto qualitativo da formação de nossas crianças e de nossos jovens não pode ser descuidado quando falamos de mudanças no contexto educacional. Porque isso significa mudar a inserção da educação naquilo que chamamos o ambiente de pesquisa. A pesquisa não se cola, a pesquisa se faz e o conhecimento se cria. Bom, quais são, volto para algumas de minhas primeiras convicções, aquelas minhas convicções tipo León, o personagem de Ninotchka, acreditando que podemos encontrar na pós-graduação e na pesquisa ferramentas, instrumentos para aprimorar a educação básica. Primeiro, volto novamente para esse jargão, ações concertadas a nível federal, estadual e municipal com adequados investimentos. Investimentos que vão desde escolas dignas até o piso nacional dos professores. É bom lembrar que a grande gritaria de muitos governadores quando se propôs o piso salarial algum tempo atrás. Fortalecer e ampliar as iniciativas da CAPES da educação básica. Por exemplo, através de ações diretas das pós-graduações nas licenciaturas, através de programas como o PARFOR, que permitirá que aqueles que estão em desvio de sua vocação temática possam cursar uma segunda licenciatura, ou o PIBID, que permite a inserção de alunos da licenciatura precocemente nas escolas. Mestrados profissionais direcionados para a educação básica. Um programa multicêntrico de formação de professores de matemática, como a própria Sociedade Brasileira de Matemática implantou, inclusive com lugares aqui na região amazônica. Inclusive agora, expandindo esse modelo, poderíamos expandi-lo para a formação de física e biologia, a questão do apelo da inovação. Discutir como ensinar a usar as ferramentas da universalização da informação sem que se possa cair naquele vício do plágio e da cópia. E isso significaria completar a missão da CAPES. Quando eu falo de completar a missão da CAPES, a CAPES significa a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal para o nível superior. Não. É coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior para todos os níveis de ensino, inclusive a educação básica. Bom, claro, tudo isso que devemos ter pela frente como desafio significa retomar o ciclo virtuoso de investimentos crescentes em ciência, tecnologia e educação. Começarei colocando o contraste entre a década passada e a década que agora estamos iniciando. O que nós tivemos desde 2003? Crescentes investimentos em ciência e tecnologia nessa primeira década. Fortalecimento das fundações estaduais de amparo à pesquisa e à educação. A maioria das fundações de amparo e à pesquisa foram parceiras de iniciativas federais de desenvolvimento de programas para aprimorar a educação básica. O que nós estamos tendo na década que se inicia? Acolhi com expectativa as manifestações do senhor secretário executivo de que a presidente Dilma declarou que o ano de 2013 será o ano da ciência e da tecnologia. Acredito nisso até porque certamente acreditei nela em 2010. Mas o que nós estamos vendo é cortes orçamentários significativos em ciência e tecnologia. Isso é inegável. Mas o mais preocupante, mudanças conceituais significativas acerca de investimentos em ciência e tecnologia e no papel das agências e dos ministérios. Concordo que temos um novo paradigma da inovação, tá certo? Mas olhar para a FINEP como um banco apenas, para mim é sinceramente inaceitável. E não posso deixar de colocar, com respeito a nossos nobres representantes no parlamento, que a decisão
de não dedicar a totalidade dos recursos do pré-sal para a educação é um desastre. Perdeu-se a oportunidade que países tão distantes, não gosto de me comparar com a Coreia do Sul, países como a Coreia do Sul e outros, e Taiwan tomaram alguns anos atrás. Todo o dinheiro novo vai para a educação. Então, creio que nossos deputados e senadores perderam uma oportunidade histórica de serem protagonistas de uma revolução na educação brasileira. Sinto muito isso. Bom, como resultado, temos que olhar para as novas iniciativas. O programa Ciências Sem Fronteiras deve ser saudado como uma ousada iniciativa para projetar a nossa ciência para o cenário universal, essa ciência de qualidade que começou a crescer, que já está com esse crescimento exponencial. Mas sem continuidade e ampliação dos investimentos em ciência e tecnologia no Brasil, o retorno de nossos jovens poderá ser para uma terra arrasada. Não é isso o que queremos. E isso, se esse ciclo não se reverte, nós colocaremos em risco aquilo que foram considerados por lei os grandes programas nacionais e pelos ministérios, muitos deles temas deste terceiro encontro. Nós precisamos de recursos para a pesquisa e a inovação, no uso e preservação de recursos hídricos, na produção de alimentos, na preservação do meio ambiente, na energia, para encarar o crescimento populacional das metrópoles. Tudo isso precisa de ciência. Todo isso precisa de tecnologia, precisa de inovação, precisa, portanto, de recursos. Os recursos pulverizados agora pelos 5.000 e poucos municípios, o município do pré-sal, duvido que vão para esses programas prioritários. Certamente, outras questões estratégicas para um país continental, como a defesa e os espaços nacionais e as fronteiras. Entro na parte final de minha apresentação para me referir a outra ação transversal relacionada com o fórum e com este encontro. Enfrentar desafios intelectuais e conceituais para a formação de novas gerações de cientistas, mas com um perfil diferente àquele que tem os existentes hoje. E que sejam, desta forma, sábios o suficiente para explorar as fronteiras de complexos problemas de todos os campos de saberes. E, sobretudo, voltando para um conceito que os colegas da mesa muito enfatizaram. Fazer tudo isso com o conjunto da sociedade na qual se encontram inseridos. A atividade de pesquisa não é apenas uma atividade livre, que não tem nenhum conflito com outro campo, com outros direitos. É uma atividade essencialmente social. E nós voltaremos em seguida sobre isso. Bom, já indo para o tema do fórum, certamente nós temos o novo panorama de produção científica representado por aquilo chamado de Sharing in Science, que se encontra assim numa publicação extremamente interessante da Royal Society, tá certo? Que fala sobre a colaboração científica global no século XXI. Falarei de algumas questões, de algumas expectativas, de algum risco, e falarei de quais são os caminhos que, a meu ver, estão abertos na frente de nós. Quais são os desafios do Sharing in Science na região, na perspectiva do Fórum 2013? Algumas das manifestações aqui serão consideradas por alguns como uma provocação, e de fato são. Bom, vamos começar a questionar a questão da liberdade de ciência e suas contradições secretas. Chamo de contradições secretas, seguindo o Volney Garrafa, como aquelas contradições com a prática social da ciência, certo? A ciência não é uma atividade individual, sem repercussão sobre o conjunto da sociedade e sem que a sociedade tenha o direito
de participar deste processo, embora de maneira leiga. Isto se amplia naquilo que pode ser chamado engajamento público com a ciência, engajamento daquela parte da sociedade a qual pertencemos. Certamente, o sharing in science significa criar redes mundiais de pesquisa. Qual será a sua dinâmica e qual será o formato? Como enfrentaremos a questão da dicotomia das culturas? Inclusive, em nossa região, aqui amazônica, já estou incorporando o You Repeat Yourself de maneira um pouco mais acentuada, na primeira pessoa do plural. Veja só, incluindo a cultura das populações indígenas. Haverá uma cultura dominante nas relações globais que poderão ser estabelecidas no Fórum de 2013. Que ocorrerá com as importações acríticas de padrões éticos e morais de pesquisa? Esse é um tema para reflexão. A questão do sharing in science não é uma questão normativa, deve ser um apelo para a reflexão. As assimetrias do poder científico, os poucos milhares de doutores na região amazônica, espalhados nessa imensidão, como haverão de se relacionar em termos numéricos e em termos de poder econômico com suas dezenas e dezenas de milhares de colegas com os quais poderão formar redes de pesquisa? Eu acho que ali tem uma questão de assimetria que, quando se traz uma discussão global, não pode ser esquecida. Discutir as diferenças entre solidariedade e exploração. A atração que a biodiversidade desperta. Nós não poderemos continuar tendo a maioria dos trabalhos sobre biodiversidade com endereços fora dos lugares onde a biodiversidade existe. Essas redes, essa globalização, aumentará essa atração, mas como? Os achados incidentais na genômica e na genética que foram mencionados pelo professor Val na sua saudação, tomando como exemplo o microbioma humano. Esses achados incidentais pertencem, claro, à humanidade e à ciência universal. Mas, será que precisamos de um Material Transfer Agreement para evitar assim, a expoliação, a pirataria? Será que os patrocínios privados estarão dificultando o compartilhamento da ciência? E aqui, finalmente, a suprema heresia. Será que as patentes poderão constituir um perigo para a livre disseminação do conhecimento? Trago isso assim como uma reflexão provocativa. Como compartilhar algo que é secreto, pelo menos durante algum tempo? Então, repito, a questão do sharing in science não é uma questão normativa, sobretudo um estímulo para a reflexão crítica. E esse sharing in science tem consensos e tem conflitos. Quais são esses consensos? Vou utilizar, sem traduzir, as definições da Royal Society. Os Grand Challenges, Open Science, Trust in Science e, sobretudo, a integridade em pesquisa e a condução responsável da pesquisa, certo? Que são 4 aspectos, inclusive, que permeiam na temática do fórum e desse encontro. Agora, esses consensos devem ser estimulados em todos os níveis de ensino e de ciência. Passarei rapidamente por alguns exemplos, alguns deles até conhecidos por todos. Bom, Grand Challenges. Vejam só o que está escrito aqui. Não dá para ver aí, peço desculpas aqui. Mas o que está escrito aqui, neste primeiro quadro, é que nós temos que fugir daqueles rígidos enquadramentos temáticos para fazer uma abordagem integrada de problemas. Por exemplo, o botânico que estuda uma orquídea, certamente o trabalho dele não pode ser diferentemente isolado daquele que estuda, por exemplo, peixes na região amazônica. Veja só, isto, está certo, rígidas temáticas, abordagem
rígida de temática certamente não é a forma de abordar os grandes challenges. Mas vejam só o que essa declaração de Lund traz, que certamente se exigem melhores análises, ações poderosas e recursos aumentados para, desta forma, encarar esses grandes challenges que estão aqui mencionados, como, por exemplo, soluções para o desenvolvimento sustentável, aquecimento global, fornecimento de energia, água, alimentos, o envelhecimento das sociedades, um grande problema que realmente aflige não apenas ao mundo desenvolvido, as pandemias, a saúde pública e a segurança, inclusive em um país continental, a questão das fronteiras. Então, há um consenso no mundo de que devemos fugir dos enquadramentos temáticos rígidos. Lembro, entretanto, aqueles apelos para a reflexão de minha figura anterior. O outro é da Open Science. Certo? Esta é uma característica que é necessário levar em consideração, mais uma vez, com aquele marco referencial, na minha opinião, para o século XXI. Vou colocar aqui um exemplo, talvez que mereça reflexão. Esta informação que saiu algum tempo atrás na Folha de São Paulo, lembra que em 2011 houve um surto de enterite na Europa e certamente não se sabia que tipo de bactéria era. Houve um grande apelo e os cientistas que trabalhavam com o genoma de diferentes cepas de Escherichia coli foram convidados para colocar suas pesquisas, os resultados na internet. Veja o que isso significa, que eles não poderiam mais ter isso como uma publicação original, porque estava sendo divulgado pela internet. A grande maioria o fez. Isso permitiu que em poucas semanas se descobrisse que a cepa que estava sendo estudada num lugar e a cepa do outro tinham de alguma forma ser recombinado, criando a cepa responsável pela epidemia, e o surto foi controlado. Esse talvez seja o exemplo extremo de Open Science, que exige o quê? Perguntar para o pesquisador: será que quando você forme uma rede global, será capaz de renunciar a ter um paper completo publicado? Colocando à disposição do público, da sociedade como um todo, o resultado de tuas pesquisas numa via não convencional. O paper deixou de ser sagrado ali. O que passou a ser sagrado foi o bem-estar da população afetada por essa epidemia. Outro consenso, certo? É a confiança na ciência. Mas qual é uma tendência que se observa no mundo? Que a confiança na ciência está declinando. Veja essa matéria que corresponde ao país que concede os prêmios Nobel. Vejam esses números que Karin Hermansson trouxe pouco tempo atrás. Que nós temos aqui que menos da metade da população sueca acredita nos pesquisadores. Olha só, o país que distribui os prêmios Nobel. Isto representa uma percentagem que continua aumentando a cada ano. Então vejam só, o grande desafio: restabelecer ou criar, quando ela não existe, a confiança da população na ciência. Acreditar na ciência. Esse será um desafio que nós temos pela frente. Como fazer isso? Certamente as respostas poderão surgir deste fórum ou deste encontro. E isso talvez poderá ser feito através de um aumentado diálogo entre a comunidade científica e a sociedade. É essencial se nós queremos reverter essa tendência. As formas de como serão as formas de comunicação num lugar continental como a Amazônia, por exemplo? Serão diferentes da Suécia, mas temos que trilhar esse caminho. Esse diálogo tem que ser estabelecido ou
nós continuaremos sendo pessoas na Torre de Marfim, sem a possibilidade de encarar os grandes challenges. Não sei, está meio pesado. Bom. Integridade em pesquisa e forma ou conduta responsável para levar adiante a pesquisa. Veja aqui esse segundo Congresso Brasileiro de Integridade em Pesquisa, Ciência e Ética em Publicações, que foi realizado de maneira itinerante aqui no Brasil em 2012. Veja o que está escrito ali. Brasil é uma potência emergente em termos de ciência. E ela é um líder regional e internacional. Líder regional e internacional. Mas a liderança requer não apenas alta qualidade de publicações científicas e pesquisadores qualificados. Estes são as marcas da excelência. Mas, se não são acompanhados de altos padrões de integridade, eles perderão seu valor. Essa é a outra mensagem que o Fórum traz e que este encontro terá também está incluindo na sua temática. E isto, tá certo, é muito mais crítico em questões como, por exemplo, as mudanças climáticas, as tecnologias emergentes, a exploração dos recursos naturais, algo que disse aqui o professor Val na sua apresentação. Quais serão nossos padrões para decidir qual será a comunidade indígena a ser removida? Porque dizer onde vamos colocar as nossas usinas significa decidir quem será removido. Será feito isso a partir da importação acrítica de padrões éticos e morais do hemisfério norte? Ou será uma decisão que deverá ser tomada em diálogo com os próprios índios? Eu acho que esse é um desafio. E certamente nós temos a questão da propriedade intelectual, o compartilhamento de dados, essa questão do sharing in science, e a proteção desses dados. Vou me aproximando já ao final para falar dos conflitos. Discutir os sistemas de premiação em ciência, a comunicação responsável, os conflitos de interesse e o ambiente da pesquisa na educação. Vou voltar de novo para a mensagem de nosso advogado do Ceará, com um exemplo da China. Bom, conflitos de interesse. Não dá para ver toda a história, mas vou contar brevemente. Pouco tempo, a Índia estabeleceu uma moratória para a utilização e o desenvolvimento de hortaliças geneticamente modificadas. Entre elas, uma berinjela. Em algum momento, 6 academias de ciência da Índia produziram um documento dizendo de que essa berinjela poderia ser utilizada com toda a segurança. Vou completar depois o slide. O governo indiano resolveu então levantar acabar com a moratória, mas que foi descoberto? Primeiro foi descoberto plágio. Esse plágio era o documento das 6 academias de ciência da Índia, haviam plagiado um trecho de um documento de quem e que dizia o quê. Esse documento plagiado, certo? Bom, um dia depois que as academias liberaram o documento, ativistas da luta contra a utilização de alimentos geneticamente modificados descobriram que o documento das academias tinha um plágio de uma pessoa que tinha escrito um artigo. O nome da pessoa, deixa eu voltar para trás para não ser A pessoa era Nandula Raghuram, que era o diretor de um centro de biotecnologia da Índia, muito favorável à utilização de hortaliças geneticamente modificadas.
Ele escreveu, e aí coloco isso como exemplo, de que a comunicação com o público não significa utilizar a literatura cinzenta, certo? É evitar falsificações como esta, e sobretudo conflitos de interesse. Ele escreveu, nessas duas publicações cinzentas, um elogio a essa berinjela modificada. Só que um desses veículos científicos cinzentos era vinculado a Monsanto. Eu creio que isso está dizendo tudo. E depois, algo que é inaceitável. Quando a Nature questiona isso, tá certo? O autor do trecho que foi plagiado pelas academias disse que isso foi, veja o que foi plagiado, que a berinjela tinha sido submetida a rigorosos processos de biossegurança e todos os aspectos de toxicidade, alergenicidade, segurança ambiental e os testes socioeconômicos tinham sido realizados. Primeiro, isso não foi, isso foi uma invenção da Monsanto e isso foi plagiado pelas academias. Esse é um exemplo não apenas de falta de ética em ciência, como de conflito de interesses. Os colegas que aqui militam nesse campo saberão olhar para exemplos talvez não tão dramáticos como esse com sabedoria. O ambiente de pesquisa. Já vou colocar tudo bom. Muitas coisas se falam sobre a ciência da China, o seu crescimento, sua pouca qualidade. Mas esta professora, ela sempre teve o sonho de ser editora de uma revista, até que nesta Zhejiang University, que está na cidade de Hangzhou, criou uma revista, mas resolveu que o sonho dela era que a sua revista deveria ter os maiores padrões éticos possíveis. E aí ela resolveu comprar essa ferramenta chamada cross-check, que descobre plágio. Eu acho que o CNPq já está estimulando isso para que é uma coisa cara, mas está sendo estimulada. Que a nossa colega da China descobriu? Primeiro, ela fez a constatação que todos nós estamos fazendo, que no ano passado os Estados Unidos ficaram para trás da China em termos de patentes. Tá certo? E eles esperam ser os líderes mundiais em 2020. Mas o que foi descoberto? Que 31% das publicações que chegaram para esse periódico recém-criado continham plágio ou eram fraudulentas. Isso certamente não apenas deixou, como está escrito aqui, chateada e horrorizada a editora, mas certamente colocou a reputação científica da China em maus lençóis. Esse é um cuidado. Dirijo isso especialmente para os jovens. A pressão da publicação jamais pode ser realmente uma justificativa para o plágio, muito menos para a fabricação de resultados. Mas esse é um risco que o crescimento acelerado e descontrolado da ciência poderá ter. Certo? Esse será um dos conflitos que o Sharing in Science deverá enfrentar. E aqui, então, volto a lembrar a carta do advogado sobre plágio. Bom, já próximo do final, nesse mundo de consensos e conflitos, gostaria de trazer essa pergunta que surgiu na época em que nós éramos coordenadores de área, quando estávamos discutindo o que significa um novo doutor. Então, volto agora para encerro novamente no mundo acadêmico, porém olhando para fora. Nesse mundo do consensos, será que o desafio para a nova geração não será, de fato, não apenas reconhecer a liderança do Brasil
mas, sobretudo, tornar ele um dos grandes atores no cenário científico universal. E aqui, nossos colegas Navegante, Baranda e Machado começaram dizendo, nesse painel, nosso foco não deverão ser as limitações administrativas ou econômicas que são impostas para a comunidade científica no Brasil. Eu espero que 2013, o ano da ciência, isso realmente possa ser revertido. Mas, sobretudo, criar estratégias intelectuais e conceituais para bypassar essas limitações. Não estou propondo aqui o jeitinho nem a esperteza, estou propondo. Então, isto aqui trago ipsilíteris, para não realmente mudar o sentido, foi dentro da fisiologia, que certamente não posso fugir assim a minha área, nem a iniciativa que os colegas... Mas isso se aplica para qualquer campo de saber, inclusive para os saberes cultivados aqui, nesta casa. E as perguntas foram: como transformar um bom departamento, tá certo, para um departamento ou instituição que encontramos nos países mais desenvolvidos social e economicamente? Quais são as alternativas para bypassar essas limitações, alternativas legítimas? Haverá uma nova forma, novos modelos de fazer ciência baseados em conceitos originais, métodos originais, tá certo? Concepções originais, abordagens originais. Quais são os desafios que temos pela frente, tá certo? Para tornar bons fisiologistas no mesmo nível que encontramos nos países mais desenvolvidos, bons biologistas, bons botânicos, e para que eles tenham a sabedoria que lhes permita explorar aquela fronteira dos complexos problemas dentro daquela visão que já apresentamos de diálogo permanente com a sociedade. E poderemos fazer isso numa geração ou menos. Não, aqueles que somos mais velhos, certamente isto não se aplica para nós, mas certamente para mais da metade da plateia. Mais da metade da plateia tem a obrigação de fazer isso durante suas carreiras, que agora estão começando. Certamente nós apenas estamos observando e torcendo para que o façam. E a pergunta naiva. Responder essas perguntas certamente nos levam a perguntar quais são as chances para os cientistas brasileiros se tornar líderes, top líderes no cenário internacional nas suas respectivas áreas de investigação nos próximos anos, com aquelas características que os permita superar ou enfrentar os desafios dos grand challenges que o fórum certamente trará. Bom, volto certamente, como não podia deixar de ser, para alguém que sempre me inspirou. Carlos Chagas Filho, aqui um pouco, já há vários anos que ele se foi, sempre acreditou que sim. E transmitiu essa confiança para todos nós. Nesses 3 próximos slides, quando comemoramos o centenário dele em 2010, eu tive a oportunidade, me encomendaram buscar algumas coisas e encontrei este papel perdido. Quando Carlos Chagas Filho era embaixador da Unesco em Paris, às vezes sentia saudades. Ele sempre dizia: estou com saudade dos jovens que encontro no corredor, eles talvez se esqueçam de mim. E aí ele resolveu escrever uma carta que ele chamou Carta a um Jovem. Vejam só, datilografado naquela máquina que só encontramos agora, talvez em alguma delegacia perdida, né? E ele escreveu essa carta para um jovem imaginário, um jovem de qualquer lugar do mundo, de qualquer raça, de qualquer religião. Ele escreve isso nesse documento. Resolveu escrever: escrevo para os jovens do mundo. Inspirado, por exemplo, em algumas outras cartas que alguns literatos franceses escreviam assim para a humanidade. E o que ele escreve ali é um legado para os novos cientistas. Carlos Chagas escreveu. Volto então para meu 2º slide. 2 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 sl
mesmo dentro de um contexto globalizado. É a minha convicção de que existe em cada um de nós, os que procuramos a ciência, a imperiosa necessidade de servir a seu país, a seu povo e à própria humanidade, e a certeza de que a pesquisa é uma maneira de bem fazê-lo. Síntese do que nós esperamos fazer no fórum, resgatar esse legado do Chagas. Mas veja o conselho que ele dava aos jovens. O primeiro conselho que lhe quero dar é: não se enveredar pela atividade científica se lhe faltar esse desejo de servir ao nosso país ou ao seu. Não sei qual é, um país desconhecido, não sei quem é você, mas estou te escrevendo. Porque a ciência, com todas as suas grandezas, é na verdade uma servidão. Servidão ao ideal, que buscando na aventura científica a verdade e o descortinho de novos caminhos, quer dar aos homens as condições de vida que lhes são devidas pela sua natureza humana, que são imanentes à sua dignidade. Ele publicou pela primeira vez essa carta em Paris, em francês, e no Rio de Janeiro, em 71. Bom, vamos então, vou voltar para encerrar a minha conferência voltando para essa pergunta naiva. Temos grandes chances. Qual será a prova de que a resposta é um sim rotundo? Vou me lembrar, o acadêmico Adalberto Val, de nossa visita a Rio Branco. Nós estávamos sempre naquele you repeat yourself, nós estávamos sempre garimpando a possibilidade, é bom falar de garimpo aqui nessa região, né? Garimpando possibilidades de programas de pós-graduação, e fomos para Rio Branco. Em Rio Branco, eu, no aeroporto, peguei um táxi, era uma noite de tormenta como essa, não dá para, se a luz fosse apagada, nós veríamos de que saiu uma imagem de floresta tormentosa que peguei na internet. Conversando com o taxista, ele me disse: pois é, doutor, aqui, nesta região, a gente sente que está no Brasil só graças ao exército, os correios e a igreja. Nessa região de floresta, de fronteira, uma região onde todos sentimos que é o lugar onde o país e a nação se fundem, onde o país e a nação se juntam, talvez como em lugar nenhum. E eu terei a certeza de que a resposta afirmativa, tenho certeza de que a resposta afirmativa para essa pergunta de que poderemos ser líderes mundiais em todos os campos de saberes, com um diálogo harmonioso com a sociedade a qual servimos, só poderá ser conseguido quando um novo taxista, numa nova viagem, me diga que, além do exército, os correios e a igreja, no meio da floresta, na fronteira, nós teremos os espaços de ciência e tecnologia, educação, em todos os níveis, onde estarão se formando as novas gerações de brasileiros. Muito obrigado.